O corpo de Cristo, que é a igreja hoje, está em perigo. E é um perigo gravíssimo, que muitas pessoas não perceberam, não abriram os olhos, não estão conseguindo ver. E isso significa que a igreja está caindo nesse erro, nesse engano. Está sendo destruída a igreja, de várias formas. Esse é o erro que não pode continuar. Então, você e eu, que fazemos parte do corpo de Cristo, temos que reagir. Temos que ter uma ação que possa acabar com aquilo que está destruindo a igreja hoje. Então, é preciso uma ação efetiva da sua parte e de minha parte para que isso aconteça. Porque a igreja, ela não pode ficar refém dessa situação. Situação que está complicando a igreja. E isso, aos olhos do Senhor Jesus, é algo que ele não aprova nem concorda. Então, você também, assim como eu, não podemos concordar com isso, nem aceitar, nem tolerar de boa mente, como se fosse algo comum e normal. Porque o que você vê e o que eu vejo é a situação trágica em que a igreja se encontra hoje. Cheia de fermentos que estão levedando toda a massa, apodrecendo, destruindo a igreja de dentro para fora. E os principais responsáveis por isso são as pessoas que aceitam essas coisas, aceitam esses fermentos, se alimentam deles. Só que esses fermentos são perigosos. É um veneno mortal, é um veneno mortífero que está, pouco a pouco, destruindo a igreja. Então, é preciso que haja ou que aconteça algo para acabar com isso. E isso tem que partir de você e de mim hoje. Então, é hora de nos empenharmos ao máximo, com diligência cada vez maior, para destruir tudo aquilo que está hoje destruindo a igreja. Porque são muitas coisas. E, infelizmente, a igreja hoje está, como é que eu posso dizer? Está passiva diante dessa situação. Cruzou os braços. Se deixou vencer por essas coisas. E essa derrota para essas coisas faz com que a igreja se torne escravo do vencedor. Porque aquele que é vencido, ou melhor, porque a igreja que é vencida por essas coisas se torna escravo do vencedor. Essa é a situação terrível que a igreja se encontra hoje. Se tornou escrava de muitas coisas que as venceram ao longo dos últimos anos. Então, é preciso mudar essa situação. Porque senão, poucos vão se salvar. Porque é preciso que a igreja seja um remanescente fiel. Que não se envolveu com essas coisas. Que não se envolveu com o espírito de Jezabel. Que seduz os servos de Deus a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E a se envolverem com o mundo de forma geral. Porque o que está penetrando a igreja nos últimos anos são coisas que só servem para destruir a igreja. Essa é a real que está acontecendo e que muitos não perceberam isso ainda. Porque muitos dizem amém, participam, concordam, consentem, são coniventes com a situação. Não fazem nada, estão inertes, parados, paralisados, cegos, surdos e mudos diante dessa situação. Não há nenhuma ação que seja
efetiva contra essas coisas. Pelo contrário, as ações que estão acontecendo aí são ações para permanecer do jeito que está hoje. E assim a situação vai se complicando cada vez mais. A igreja vai cada vez mais se perdendo nessa situação. Então, é preciso que haja uma mudança agora. E eu espero que essa mudança comece a partir de você e de mim. Porque tanto você como eu fomos chamados para sermos igreja. Fomos comprados para sermos igreja. E isso é algo sério. Não é brincadeira. Então, a inteireza do nosso coração tem que ser para com aquele que nos comprou por seu próprio sangue, que é o Senhor Jesus. Temos que ser uma igreja fiel a Ele acima de tudo e de todos. Então, quem consegue enxergar a gravidade da situação tem que fazer algo para mudar essa situação. E eu espero que isso aconteça, porque a igreja tem armas espirituais para destruir as fortalezas. Destruir toda e qualquer coisa que está impedindo a igreja de progredir. Então, a primeira coisa que devemos destruir são os templos construídos por mãos humanas. Temos que destruir também as pessoas que ensinam outra doutrina e não concordam mais com as palavras do Senhor Jesus. Isso tem que ser destruído. O que tem que ser destruído também é a soberba. Porque ninguém hoje pode dizer que está rico e abastado e não precisa de coisa alguma. Isso é soberba, orgulho, prepotência. Isso tem que ser destruído também. A igreja tem que ter humildade de espírito em si mesma. Todos os fermentos têm que ser destruídos, têm que ser lançados fora, têm que ser expulsos da igreja para sempre, de forma definitiva. Então, para que isso aconteça, é preciso uma reação da igreja imediata. Porque não dá para continuar dessa forma. Não dá mesmo. O Senhor Jesus não concorda com essas coisas erradas. Ele não está amoldado a esse tipo de coisa, conformado com isso. Como a igreja está hoje conformada com essas coisas, acostumada, mal acostumada com essas coisas. Se deixou envolver, se enredar por essas coisas, não quer largar. Não quer largar o lucro financeiro. Porque nessas denominações, que são templos construídos por mãos humanas, o que mais rola é dinheiro. E onde existe dinheiro, existe muitas corrupções que estão destruindo a igreja. Essa é a verdade. Tem que ser jogada na sua cara e na minha cara também, para tomarmos vergonha na cara, para cairmos em si, cairmos na real, porque devemos nos purificar de todos esses erros, retornando à sensatez. A igreja tem que ter sensatez em si mesma, para compreender que o erro que está cometendo não pode continuar. Ou melhor, os erros que estão cometendo não podem continuar como se fossem normais. Porque já está normalizado em muitas denominações por aí. Então, isso é um lixo perigoso, um veneno mortal, mortífero demais. Então, essa situação mortífera tem que acabar de uma vez por todas. Cabe à igreja agora tomar essa atitude. Porque o Senhor Jesus quer ver essa atitude partindo da igreja hoje. Daqueles que são fiéis, daqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente. Se é que ainda existe alguém que ama ao Senhor Jesus sinceramente. Porque hoje o amor de muitos está se esfriando por causa da iniquidade que está presente
dentro desses templos construídos por mãos humanas, contaminando muitas pessoas. As contaminações são muitas, são variadas, são terríveis. Sensualidade, comércio, misticismo, dízimos, ganância de dinheiro, torpe ganância, intuitos gananciosos, só pessoas que querem aparecer, querem ganhar, querem lucrar com esse comércio de dinheiro que, infelizmente, está presente em todas as denominações que existem hoje. Em todos os tempos construídos por mãos humanas. Então, isso não é algo saudável. Pelo contrário, é algo mortífero. A igreja está moribunda, prestes a morrer, na UTI, sobrevivendo por aparelhos. Esse é o caos que podemos ver hoje. Dá para se ver isso claramente. Não faça vistas grossas diante dessa situação. Não compactue com isso. Não aceite numa boa. Ninguém pode tolerar de boa mente esse caos, que é terrível demais. Está estragando tudo. A igreja não é mais perfeita do ponto de vista do próprio Senhor Jesus. As imperfeições são gravíssimas. Então, a igreja hoje não está mais usando suas vestes brancas. Estão sujas. A igreja está cheia de imundícies. Está nua, precisando de colírio para ver o estado em que está. Como aconteceu com a igreja em Laodiceia. Situação terrível. É o mesmo que está acontecendo hoje, sem dúvida alguma. Então, é preciso que aconteça alguma coisa. É preciso um reavivamento. É preciso reavivar aquilo que está prestes a desaparecer, que é o Espírito Santo. Então, é preciso ouvir o Espírito da Verdade, porque ele veio nos conduzir a toda a verdade. Mas hoje a igreja está sendo conduzida para a mentira, para o engano, para a soberba, para o comércio, para muitas coisas erradas que estão deixando a igreja num estado totalmente mundano, digamos assim. Entregue mesmo a essas coisas. E isso é algo que, infelizmente, está destruindo a igreja. Então, se você está em Cristo, com interesse do coração, assim como eu também estou em Cristo com interesse do coração, vamos usar isso para causar o fim desse mal. Botar um ponto final nessas coisas. É preciso enterrar, sepultar essas coisas que não servem em tempo algum. São coisas inconvenientes para a igreja. A igreja tem que ter coisas convenientes, saudáveis, puras, que possam restabelecer a sua saúde física, espiritual. Porque uma igreja tem que ter saúde física e espiritual. E não doenças causadas por várias coisas erradas que foram acumuladas dentro dessas denominações há muitos anos e estão contaminando as pessoas. Contaminando de forma errada. Assim, a igreja se afastou da verdade. Se afastou da pureza, da simplicidade devidas a Jesus Cristo. Porque começou a dar lugar àqueles que ensinam outra doutrina e não concordam com as santas palavras do Senhor Jesus. Deu lugar a muitos pastores, bispos e apóstolos que não têm mais compromisso com o Senhor Jesus. Então, a situação está grave demais, pessoal. Sem dúvida alguma. E agora
é preciso que haja uma mudança produzida por aqueles que querem mesmo ser fiéis ao Senhor Jesus até a morte. Porque a graça do Senhor Jesus, ela só pode estar com aqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente. Então, chegou a hora da igreja que ama ao Senhor Jesus sinceramente mostrar isso de fato e de verdade, com ações efetivas para causar o mal que está destruindo a igreja. Então eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos das pessoas, possa fazê-las acordarem, caírem em si e caírem na real. Porque a real que a igreja está hoje está muito aquém daquilo que o Senhor Jesus quer. Porque a igreja se afastou de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E esse afastamento está produzindo um mau resultado. A igreja não está dando um bom fruto que agrade a Deus e nem ao Senhor Jesus. A igreja não está mais ouvindo o Espírito da verdade. Por isso se afastou da verdade. Mas mesmo assim, com tudo isso, o Senhor Jesus ainda é longânimo. Não querendo que a sua igreja se perca, mas sim que a sua igreja volte novamente para a verdade, para o Evangelho, para a graça, para a nova aliança, para que tudo isso somado junto possa produzir uma igreja saudável, perfeita, e que tenha boa eficiência no mundo. Porque esse tem que ser o objetivo da igreja. Ser eficiente. Ser uma igreja que as pessoas possam olhar para a igreja e verem a imagem real do Senhor Jesus nela. Com bom testemunho. Com bom procedimento. Irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. A igreja tem que ser igreja mesmo, de fato e verdade. É hora de voltar a sermos essa igreja. Não podemos falhar. Não podemos fracassar nisso. Pelo contrário, temos que mudar essa situação. Temos que dar um giro de 180 graus e fazer com que aconteça uma mudança profunda, verdadeira, sincera, poderosa, o suficiente para tornar a igreja novamente uma igreja saudável, que possa impactar o mundo com o peso da verdade, do Espírito da verdade. Esse tem que ser o compromisso, a atitude sincera e verdadeira de uma igreja que tem que agir dessa forma. E não ficar por aí se acostumando, se amoldando ou sendo enredada e envolvida por coisas erradas. Que infelizmente é o que está acontecendo hoje. Onde a consciência de muitos está corrompida, pervertida, deturpada por causa disso. E o Evangelho, infelizmente, se perdeu em meio a isso tudo. Em meio a todos esses erros. Se essa situação continuar, então poucas pessoas mesmo vão chegar no final aprovadas. Vão correr atrás do vento, vão nadar e morrer na praia. Porque não quiseram voltar para o Senhor Jesus. Quiseram continuar nos erros. Isso é algo terrível, que não pode continuar. Então eu espero que a igreja agora entenda isso uma vez por todas. Porque o tempo está se acabando. Mas ainda há tempo de uma mudança profunda por parte da igreja. E eu espero que essa mudança aconteça mesmo. Porque o corpo de Cristo não pode continuar do jeito que está. Então eu espero que essa mensagem possa servir para as pessoas, para que elas possam por si mesmas
causarem a mudança necessária. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.